Pessoal, vídeo aula 3, parte 10. Essa última parte, a parte onde a gente vai ver as transformações de notações de número complexo. Nós vamos ver a transformação de polar para retangular e vice-versa, retangular para polar, ok? Para isso, vamos lembrar do nosso triângulo retângulo e aquelas 4 relações matemáticas que nós já enfatizamos, que devem ser conhecidas e utilizadas ao longo da vida profissional. São 4 ferramentas essenciais. Então, vamos dar uma examinada novamente no nosso triângulo retângulo. Aqui vamos caracterizar o ângulo reto, aqui, o ângulo de 90 graus. Com os respectivos símbolos convencionalmente adotados na matemática, que constam nas calculadoras de vocês. Nós temos aqui o triângulo retângulo com o ângulo formado com o eixo horizontal, o ângulo θ, os 2 catetos relacionados a esse ângulo θ. O cateto adjacente, cujo símbolo é a letra A minúscula, o cateto oposto, cujo símbolo é a letra B minúscula. E o lado reto, e o lado oposto ao ângulo reto, a nossa hipotenusa R minúscula, ok? As relações, as 4 relações aquelas que nós temos que ter conhecimento para utilização sempre, né? Primeiro, o teorema de Pitágoras. A hipotenusa é a raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos. As 3 demais relações são as relações trigonométricas do triângulo retângulo. O cosseno do nosso ângulo θ, ele é calculado através da relação da divisão do cateto adjacente A pela hipotenusa R. O seno do ângulo θ, ele é calculado pela divisão do cateto oposto B pela hipotenusa R. E a tangente desse nosso ângulo θ é calculada pela divisão do cateto oposto B pelo cateto adjacente A. Então, esta imagem desse triângulo retângulo com essas 4 relações tem que estar na corrente sanguínea do técnico, ok? Muito bem, vamos passar agora então para as nossas transformações. Primeira transformação, nós temos o nosso número complexo expresso em notação polar, do tipo R ângulo θ, e desejamos representar esse mesmo número em notação retangular, ou seja, com as componentes ortogonais ou retangulares A e B, certo? Esse sinal aqui vai variar, ok? Muito bem. Como é que a gente realiza isso? Buscando lá naquelas 4 relações trigonométricas, né, nas 3 relações trigonométricas e no teorema de Pitágoras, qual é que se aplica para cada elemento que a gente deseja calcular. Primeiro, para calcular a componente real do complexo, né, a nossa componente A minúscula. Nós temos aqui nas 4 relações que nós devemos saber, né? Aqui está o A minúsculo e hipotenusa R cosseno θ. Então, A, cateto adjacente, é o produto da hipotenusa R pelo cosseno θ. Está aqui. Isto resultou dessa segunda relação aqui, que nós temos que memorizar. Ok? Já a parcela imaginária do nosso número complexo, a parcela B, nós vamos buscar lá nas nossas relações e vamos achar na relação do seno. Ou seja, se a gente passar aqui a hipotenusa R multiplicando para o outro lado da igualdade, vai resultar em B, é o produto da hipotenusa R pelo seno do ângulo θ. Ok? Então, a transformação polar para retangular consiste nisso. Nós temos o módulo, a magnitude do complexo e o ângulo, e vamos calcular as 2 componentes desse número complexo, a componente real, A, e a componente imaginária B, ok?
Segunda transformação. Nós temos agora o nosso número complexo, expresso em notação retangular, tipo A mais ou menos IB, e desejamos representá-lo na sua notação polar, módulo, magnitude e ângulo respectivo, ok? Ora, vamos de novo lá buscar nas nossas relações. O módulo, a magnitude do complexo, ele corresponde à hipotenusa do triângulo retângulo, ao R. Nas nossas 4 relações, nós temos aqui o R, encontramos no Teorema de Pitágoras. Ou seja, R é a raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos. Ok? Para o cálculo do ângulo θ, nós teremos 3 alternativas. Por quê? Porque naquelas 4 relações, 3 delas fazem menção ao ângulo θ. A relação do cosseno, a relação do seno e a relação da tangente. Vocês observam que aqui a gente está escolhendo a relação da tangente, por um motivo muito simples. Verifiquem que na relação do cosseno e na relação do seno, essas duas envolvem no cálculo o valor da hipotenusa R. Ok? A hipotenusa R, ela foi calculada aqui. Se nós fizermos um cálculo errado para a hipotenusa R, ao calcular o ângulo θ pela relação do cosseno ou do seno, nós vamos estar cometendo um erro, porque elas envolvem a hipotenusa R. Por essa razão, a gente vai escolher a relação da tangente, porque a relação da tangente, ela se utiliza dos 2 catetos que já são conhecidos. Então, o ângulo θ, mesmo que a gente erre o cálculo da hipotenusa, a gente não vai errar o cálculo do ângulo θ. Vejam qual é a relação. O cateto oposto B dividido pelo cateto adjacente A resulta na tangente de θ. Então vejam, quando a gente divide o cateto oposto B pelo cateto adjacente A, nós conhecemos o valor da tangente do ângulo θ. Nós não sabemos quem é o ângulo θ, mas a gente já tem uma pista. A gente sabe qual é o valor da tangente desse ângulo θ. O que nós vamos fazer? Vamos recorrer à nossa calculadora e nós vamos utilizar na calculadora não aquela operação que calcula a tangente θ. Nós não vamos fornecer o valor do ângulo para que a calculadora calcule o valor da tangente daquele ângulo. Nós vamos fazer uma operação ao contrário, uma operação inversa. Nós forneceremos para a calculadora o valor da tangente e esperamos que ela nos devolva o valor do ângulo. Então, ao invés da gente aplicar a função tangente no ângulo para obter o resultado da tangente, nós vamos fornecer o valor da tangente para obter como resultado o valor do ângulo. Então a gente vai utilizar a função inversa da tangente ou tangente na menos 1. Vocês podem observar nas calculadoras de vocês que vocês têm 3 teclas. A tecla do seno, do cosseno e da tangente gravada no corpo da tecla. No corpo da tecla está gravado sin, cos, tan, ok? Acima da tecla, no chassi da calculadora, vocês vão observar que acima da tecla cosseno está gravado no chassi cosseno na menos 1. Acima da tecla seno está gravado no chassi da calculadora seno na menos 1. Acima da tecla tangente da calculadora está gravado no chassi da calculadora a função tangente na menos 1. Para recorrer a essa segunda função gravada no chassi da calculadora, operacionalmente, antes a gente vai ter que apertar na tecla second, segunda função, ou em algumas calculadoras na tecla shift, para acionar a segunda função daquela tecla, que é a função que vem gravada não no corpo da tecla, mas sim no chassi da calculadora, ok? Então, nisto que consiste transformar retangular para polar. Nós conhecemos o valor dos 2 catetos e calculamos o valor da hipotenusa e do ângulo desta hipotenusa, ok?
Para finalizar, vamos chamar a atenção aqui, como lembrete, de essa representação matemática do nosso triângulo. Aqui ela está apresentando os identificadores convencionais matemáticos. O ângulo com caractere θ, a hipotenusa com caractere R minúsculo e os catetos com os caracteres A e B, respectivamente. Tal qual a literatura da matemática e as calculadoras mostram. Nas nossas aplicações, todas as grandezas elétricas, elas terão o seu triângulo representativo. Por exemplo, a grandeza impedância. No triângulo da impedância, onde é que está o nosso símbolo Z? Está substituindo R, ele é a hipotenusa. Onde é que está o nosso símbolo R de resistência? Está na letra A, substituindo o cateto adjacente. Onde é que está o nosso símbolo reatância indutiva ou capacitiva? XL ou XC? Está substituindo o cateto oposto B. Neste caso aqui, o cateto oposto B está positivo, seria um XL. Se tivesse o triângulo para baixo, seria um XC. Da mesma forma, no triângulo de potências, nós teríamos aqui, na hipotenusa, S, a potência aparente, na base, P, a potência média ativa, útil ou real, e na altura, Q, a nossa potência reativa ou imaginária. E assim, para todas as demais grandezas. O nosso fasor corrente, ele tem o seu módulo aqui, o módulo I, aqui, e as componentes A e B nada mais são do que as componentes ativa e reativa da corrente, as componentes real e imaginária da corrente. O mesmo acontece com a grandeza tensão. O fasor tensão tem uma magnitude com valor V, que corresponde a essa hipotenusa R. As duas demais componentes de tensão, real e imaginária, são esses catetos. Ok? Logo a seguir, nós faremos exemplos de transformação polar e retangular e polar.